Perdoar ou não perdoar? Eis a questão. Nós temos falado nessas últimas semanas da nossa série, gostaria que fosse colocado aí na tela, virando a mesa. Temos desafiado cada um de nós a virar a mesa na sua vida, dos relacionamentos, já falamos sobre conexão, da família, da criação dos filhos, mas hoje eu quero falar desse assunto tão importante, que é o perdão. Esta mensagem está baseada no livro Psicologia do Perdão, do Dr. Fábio Damasceno, um livro que, desde que eu li pela primeira vez, me impactou muito, um livro muito prático. Dr. Fábio Damasceno, para quem não conhece, ele é um psiquiatra, ele é cristão e ele é pastor. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 15. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu sei que algumas tradições dizem perdoa as nossas ofensas, mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é importante, porque eu vou falar muito sobre isso hoje. Perdão é o livramento de uma dívida. Pecado é dívida. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O perdão é uma ordenança de Deus. E do ponto de vista da nossa vida interna, da nossa vida interior, o perdão é um ato do livre arbítrio. Free will em inglês. É uma escolha, é uma opção. Você pode escolher cultivar o perdão, ou você pode escolher cultivar a amargura. A escolha é sua. O perdão é o miolo do nosso crescimento espiritual. O crescimento e o desenvolvimento espiritual e o amadurecimento psicológico passam necessariamente pelo perdão. O processo vai avançar ou não de acordo com essa capacidade que a pessoa tem de optar. Perdoar ou não perdoar. Pedir perdão ou não pedir perdão. Se a pessoa lá no fundo escolhe não perdoar, ninguém poderá demovê-la dessa decisão. A vida cristã é uma vida e um caminho de perdão, não há outro caminho. Não há outro princípio em Cristo Jesus para o amadurecimento, para a comunhão com Deus, senão o princípio do perdão. Jesus em todo o Evangelho nunca pediu para perdoar. Se você ler as palavras de Jesus a respeito do perdão, verá que ele nunca falou sobre este assunto num tom de pedido. Foi sempre uma ordem. Foi sempre um tom imperativo, é um mandamento divino para nós. Perdoem. Se Jesus colocou as coisas nesses termos, é porque realmente uma parte do perdão, uma parcela desse processo, depende de nós. Quando alguém lá no fundo decide não perdoar, consequências sérias vão acontecer em sua vida. A vida espiritual vai ficar parada. A vida espiritual vai ficar emperrada. Suas orações vão ficar bloqueadas. Em 1 Pedro lemos: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Isso está em 1 Pedro 3,7. Se há problemas não resolvidos, falta de perdão, se há coisas acumuladas na relação conjugal e também em outros relacionamentos, as orações vão ser interrompidas. As orações vão ser bloqueadas.
E vimos que no texto de Mateus 6, Jesus diz: se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Ou seja, a vida da pessoa, a vida pessoal e o relacionamento com Deus também vão ficar emperrados. Se os seus pecados estão valendo, estão vivos, se as suas dívidas diante de Deus não foram cobertas com o sangue de Jesus, a sua vida cristã está comprometida. Preste atenção nisso, isso é muito sério. Assim Deus não vai ouvir a sua oração, porque a culpa permanece sobre você. Uma coisa é diretamente proporcional à outra. Na mesma medida em que você não perdoou ou não pediu perdão ao seu próximo, a sua vida está proporcionalmente bloqueada. Além disso, se nós não perdoamos, nós damos brecha para a ação demoníaca. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Agora, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Este texto está em 2 Coríntios 2, 10 e 11. Paulo correlaciona, preste atenção, Paulo correlaciona ser vencido por Satanás com o assunto do perdão. Ou seja, se você não perdoa, você vai ficar debaixo de uma certa acusação diabólica. E essa é a especialidade do inimigo. Acusar-nos dia e noite diante de Deus. É como está em Apocalipse 2,10, que diz que ele nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Você será acusado pelo diabo. Você será torturado por ele. Porque se você não pedir perdão, você está devendo. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoou, você está devendo. E o inimigo sabe muito bem como fazer uma tortura chinesa. E com você, ele sabe como agir na sua vida psicológica. A partir daquele perdão não pedido. Ou a partir daquele perdão não liberado. Ou a partir daquele pecado não confessado. Ele sabe muito bem como apertar você. Como torturar você. Como magoar você de dia e de noite. Então a sua vida fica bloqueada consigo mesmo. Fica bloqueada com o seu próximo. E fica bloqueada com Deus. Uma parte da sua vida espiritual fica comprometida e sob a influência do diabo. Preste atenção no que eu falo agora. Eu não estou dizendo que o crente que não perdoou ou que não pediu perdão esteja endemoniado. Não é nada disso. Ou que tenha perdido a salvação. Não estou falando disso. Tá? Mas quem não pediu perdão ou não perdoou, a sua amargura vai privá-lo da graça de Deus. É o que está em Hebreus. Cuidem que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Está entendendo? O perdão ele é um ato do livre-arbítrio, ou seja, é uma escolha. Nossa alma, ou nossa vida psicológica, tem 5 ingredientes básicos. 5 faculdades fundamentais. Emoção, intelecto, volição, que inclui a vontade, eu vou explicar depois, consciência e livre-arbítrio. A emoção é o mundo dos sentimentos, da alegria, da tristeza, também do afeto, da sensação de saciedade, eu me sinto satisfeito, mas também da sensação de insatisfação e da capacidade de vincular-se, aquilo que nós pregamos, de conectar-se com o próximo e com o mundo exterior. Também a emoção tem a ver com a intuição, com a sensibilidade, com a percepção fina. O intelecto é o mundo dos pensamentos, do raciocínio, da lógica, das ideias, da reflexão, da abstração e das fantasias.
e também das articulações das ideias, dos conceitos e das definições. A volição, preste atenção nessa aqui, essa é muito importante. A volição é um conceito muito mais amplo do que o conceito da vontade. Ele envolve a vontade, mas vai mais além. Nós reduzimos, geralmente, a vontade à ideia de querer ou não querer fazer alguma coisa, não é? A volição passa por aí, mas ela é muito mais do que isso. Ela tem a ver com a impulsividade. Ela tem a ver com a pertinácia e com a perseverança. Quando a gente fala assim, alguém tem muita garra, a garra também e a agressividade tem a ver com a volição. Então, está ligado à vontade, mas vai além da vontade. E a consciência? O que é a consciência? A consciência é aquela voz que ecoa no nosso interior, né, da nossa mente, trazendo a noção do certo e do errado, do justo e do injusto, e produz uma crítica aos nossos próprios atos e aos atos de outras pessoas. É a consciência que desperta as culpas. Quando você faz uma coisa errada, ai, é a sua consciência. Ah? E ela também que dispara o alarme dos riscos e perigos. Quando você está para cometer alguma coisa errada, ela te avisa. Né? Quando a consciência é uma boa consciência, ela vai emitir um juízo razoavelmente preciso, aproximado da realidade, acusando o que é mal e aprovando o que é bom. Por outro lado, quando a consciência está distorcida, ela pode emitir juízos exagerados, com excessiva acusação e rigor. Eu conheço pessoas que não conseguem se livrar de coisas que fizeram 300 anos atrás, por assim dizer, né? Porque a sua consciência os acusa excessivamente. A pessoa se deixou dominar por uma acusação muito forte. Ela não consegue se livrar da mesma. Por outro lado, a consciência também pode ser cauterizada ou insensível, não exercendo seu papel adequadamente. Tem pessoas que fazem coisas horríveis, que todos nós consideramos erradas, a palavra de Deus considera errada, ela não sente nada. Ela não sente nenhuma acusação, porque a sua consciência está cauterizada, ela está totalmente insensível. Por isso é que a consciência não é o melhor juiz. Quando você quer saber se algo é certo ou errado, vá à palavra de Deus. Porque a sua consciência pode estar distorcida. Ou ela também pode estar acusando de alguma coisa que não é necessariamente um pecado. Hoje até eu vi uma figura muito interessante, que alguém postou, um pastor dessas igrejas mais tradicionais, acho que aqui não tem ninguém dessas igrejas, todo de terno, gravata, e dizendo para o irmão assim, para a pessoa, se você quer ser membro desta igreja, você precisa cortar esta barba, arrumar este cabelo e se vestir de modo digno de um homem, com terno e gravata. Aí no próximo quadrinho aparece Jesus. Qual é o nosso, né? Qual é o nosso padrão? Então, o nosso padrão deve ser a palavra de Deus. Eu conheço uma igreja no Brasil, irmãos, que criança, menino, só pode jogar bola até os 7 anos de idade, porque depois disso é pecado. Nessa mesma igreja, homens que usam terno, não podem usar o paletó rachado atrás, porque é pecado. As mulheres não podem cortar o cabelo, sob nenhuma circunstância, em nenhum tempo. Nosso padrão é a palavra de Deus, não é o que os homens dizem. Por isso a nossa consciência também não pode ser o nosso padrão. Ela nos ajuda, mas ela não pode ser o padrão final das nossas decisões. Você está entendendo? Finalmente nós podemos dizer que a consciência não tem o poder de decisão. A consciência não decide. Não compete a ela a escolha. Ela apenas emite um juízo de valor sobre a decisão a ser tomada. Se a decisão é boa, ou se ela é má. O quinto ingrediente da nossa alma é o livre-arbítrio. O ser humano tem a capacidade de escolher, de optar. O livre-arbítrio é diferente da emoção. Ele é diferente do intelecto. E ele é diferente da volição. Embora a consciência e o livre-arbítrio operem praticamente em conjunto, são diferentes um do outro também. O poder de decisão e de escolha é competência do livre-arbítrio. Por exemplo, a consciência me diz que algo é certo ou errado, mas a decisão que eu tomar quanto a fazer ou não aquele algo é uma decisão do meu livre-arbítrio, não é da minha consciência. Certo? Então você tem lá no fundo do seu interior uma chave da alma que abre e fecha a porta do seu coração. Esta chave é o livre-arbítrio.
Em cada lance da vida, em cada momento, você tem que tomar decisões. Quantas decisões você já tomou hoje? Vou lhe dar pelo menos 3. Você tomou a decisão de se levantar da cama. Alguns de nós tomaram a decisão de escovar os dentes, alguns não, mas tudo bem. Você tomou a decisão de comer alguma coisa e você tomou a decisão de vir para a igreja, que na verdade já tem 4, né? Isso é um seu livre-arbítrio, tá certo? Então, cada momento da nossa vida a gente tem que tomar decisões, a gente tem que escolher, optar. E assim você vai guiando sua vida, com as decisões que você toma. O livre-arbítrio é tão importante que Deus o respeita. Preste atenção nisso. Toda obra que o Senhor faz em nossa vida é com a nossa aquiescência. Ele não violenta a nossa vida. Deus respeita as nossas escolhas. É certo que, por misericórdia, Ele nos disciplina. Quando fazemos algo errado. Ele nos alerta. Ele nos adverte por meio da sua palavra. Mas quando nós fechamos uma questão, Ele nos responsabiliza por ela. Por quê? Porque ainda que não seja da agrado dele a decisão que eu tomo, ela será respeitada. O perdão, como eu disse, é um ato do livre-arbítrio. É um ato da escolha e não depende da emoção ou dos sentimentos. Às vezes nós dizemos assim, no dia que eu tiver um sentimento de misericórdia, quando o Espírito Santo me visitar, ou eu sentir uma grande benignidade por esse desgraçado, entre aspas aqui, que me pisou tanto, então talvez eu perdoe. A palavra desgraçado quer dizer alguém que não tem graça, só isso. A gente fica assim esperando um sentimento, uma emoção boa. Você vai morrer e não vai liberar o perdão, irmão. Se você for esperar uma emoção, se você for esperar um sentimento de misericórdia, você vai morrer e não vai liberar o perdão. O perdão também não depende do intelecto. Você pode dizer assim, se eu compreender tudo que a pessoa me fez, por que ela fez isso comigo, os motivos dela, então eu vou perdoar. Não, o verdadeiro perdão não depende disso. Porque tem coisas que são incompreensíveis. A pessoa fez porque fez. Muitas vezes a pessoa faz uma coisa com você, ela não tem um motivo. Ela fez porque fez. Ela fez maldade por maldade. Ela não tinha nenhum motivo. Ela pisou em você porque pisou. Ela te humilhou porque ela humilhou. Não há o que se possa compreender. Então, da mesma forma, o perdão não depende da vontade. Se você esperar uma boa vontade para perdoar ou para pedir perdão, você morre sem fazer isso. Normalmente, a nossa vontade está ligada não é ao perdão, é à vingança. É ou não é? Quando alguém pisa no seu calo, você tem, eu vou perdoar ou você? Vou pisar também. Você pode escolher tirar o pé da reta da próxima vez, para não pisar. Mas a sua vontade normalmente quer vingança. Não é? Quando nós somos ofendidos, o que nós queremos é retaliar. Eu me lembro que uma vez eu cheguei no aeroporto, deixa eu confessar um pecado aqui, sozinho do Brasil, eu e minha filha, e minha esposa, e eu tinha meu green card, mas não tinha cidadania. E o oficial que me atendeu lá no aeroporto, atendeu muito mal, super grosseiro comigo. Minha filha ficou revoltada, minha filha é cidadã americana, né? E ela nasceu aqui. E ela ficou revoltada. Eu e ela queríamos voar no pescoço do cara. Eu falei, se eu fosse cidadão americano, eu já ia mandar uma carta para o superior desse cara. Falei que ele é um grosso, ele não pode tratar as pessoas desse jeito. A nossa vontade é assim, é retaliar. Depois você dá uma esfriadinha, fala, Jesus, tem misericórdia. Mas a nossa vontade, quando alguém pisa no nosso pé, ou faz alguma coisa, ou nos humilha, ou nos maltrata, é retaliar. É devolver aquilo que a pessoa fez. Agora, se você simplesmente liberar a sua vontade, certamente o que você vai fazer é não perdoar. O perdão é um ato do livre-arbítrio, não é da minha vontade, não é das minhas emoções e não é do meu intelecto. Está claro isso? Agora, quando você se nega a perdoar, você persiste no caminho da amargura e do ressentimento. Você veste uma couraça, lembra daqueles soldados da Idade Média? Tinha uma armadura
e tinha uma couraça para se proteger das flechas, né? Você veste uma couraça do ressentimento. E quando nós ficarmos nesse caminho da amargura e do ressentimento, aquela raiva escondida no ressentimento, ela se torna um ácido corrosivo dentro de nós. E quem acaba se prejudicando somos nós mesmos, como resultado da amargura no interior. Nessa situação, você não está obedecendo a palavra de Deus. E nessas condições, muitas coisas não vão dar certo na sua vida. E isso vai criar um círculo vicioso de mágoa, de ações inadequadas. Você toma decisões inadequadas, baseadas nas suas emoções, ou baseadas no seu intelecto, baseadas na sua vontade, que acabam gerando resultados ruins na sua vida, que por sua vez geram mais mágoas ainda. Você acaba magoado com Deus. Você bota a culpa nele porque nada tem dado certo. E você fica se sentindo rejeitado pelo Senhor. Não é que Deus o rejeitou. Não é que Deus a rejeitou. É que você se sente assim. Porque você está alimentando dentro de você a mágoa, a amargura, o ressentimento. Lembre-se que o perdão é um ato do livre arbítrio, da escolha. Eu escolho perdoar ou não. Agora, não perdoar é desobediência a Deus. Jesus mandou você perdoar. E quando você escolhe o caminho da amargura e do ressentimento, você não está crendo que o Senhor vai exercer juízo. Você se coloca no lugar de juiz. Você não está crendo na justa justiça de Deus, que às vezes parece tardia, parece que está demorando, não é? Você não está crendo no pleno, perfeito e absoluto juízo divino. Você fica cobrando dentro de você. Você fica vigiando, você fica acompanhando a vida do outro. A vida alheia, a vida daquele que lhe ofendeu. Não é? Querendo bancar o juízo dos outros, sem ter competência para isso. Olha o que diz Paulo. Você que julga os outros é indesculpável, pois você está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Não é isso mesmo que acontece com a gente? Quando a gente não perdoa, a gente fica vigiando a vida da pessoa, porque a gente quer que ela se dê mal. A gente fica lá observando a vida dela, porque, tá vendo? Agora eu vou ver, vamos ver o próximo, o que vai acontecer. E torcendo para que dê errado. É ou não é verdade, gente? Agora, quando você escolhe o caminho do perdão, você não está abandonando o seu senso de justiça. Não, se ele se der bem, onde está a justiça? Você não está abandonando o seu senso de justiça. Eu vou falar mais sobre isso numa outra ocasião. Por que às vezes a gente não quer perdoar? Mas esse assunto para outra mensagem. Você não está abandonando, então, o seu caminho, o seu senso de justiça, e nem o seu senso de amor próprio. Mas se eu perdoar, eu não estou demonstrando amor próprio. Amor para mim, ao contrário. Você perdoa porque você se ama, você quer o seu próprio bem. Mas você está apenas reconhecendo, quando você perdoa, você está apenas reconhecendo que todo juízo pertence a Deus. Pertence a Deus. O que é que Deus diz lá em Romanos 12? Deus diz assim: não deem lugar à ira. Em outras palavras, não se vinguem uns aos outros. Minha é a justiça, ou minha é a vingança, eu retribuirei, eu recompensarei, diz o Senhor. Você toma o lugar de Deus quando você quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Agora, quando você perdoa, você está dizendo: Deus, eu confio em Ti. Mas você lê assim, quando Deus fala assim: a minha recompensa, diz o Senhor. Mas você ainda vai recompensar o fulano? Recompensa aqui não tem necessariamente a ver com coisa boa. Deus recompensa os justos e Deus também recompensa os ímpios. E Deus também recompensa os justos que não se arrependem, com juízo. Não juízo para condenação, mas juízo para purificação, para disciplina. Quando você não perdoa, você está sob disciplina de Deus.
Por isso que Paulo falou que você está dando lugar ao diabo. O diabo vai levar vantagem sobre a sua vida. Mas quando você perdoa, você está reconhecendo quem Deus é. E a capacidade dele de agir naquela situação. E quando você perdoa alguém, você libera um prisioneiro. E o prisioneiro é você. Quando eu perdoo alguém, a dívida do outro não está sendo paga, mas a minha sim. Por isso que Jesus falou, perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, quando eu perdoo, quando eu libero a dívida do outro, ele continua devendo a Deus até ele se acertar com Deus. Ou ele se acertar comigo, mas a minha dívida está perdoada. Você entendeu o conceito? A minha dívida está resolvida. Está quitada. Você recebe um certificado de quitação de Deus. A coisa mais gostosa do mundo é quando você compra um carro, Jean, e depois de 6 ou 7 anos, você recebe um documento dizendo que o carro não está mais alienado, o carro agora é totalmente seu. Assim é com Deus, quando você perdoa, o seu título de dívida é cancelado, ele é quitado. Amém? Eu quero terminar nesta noite dizendo o seguinte, algumas pessoas dizem assim, mas eu não consigo perdoar. Consegue. Primeiro porque Deus capacita você a perdoar. Jesus nunca manda você fazer uma coisa que Ele mesmo não vai te capacitar para fazer. Se Ele manda fazer, porque Ele vai te dar a graça. Eu quero mostrar um vídeo. Se o pastor César puder depois ajustar a câmera para que quem está assistindo poder. O vídeo está em inglês, mas tem legendas em português. Uma história verídica que aconteceu recentemente, não sei quantos de vocês talvez até tenham visto no noticiário. Uma policial, alguns meses atrás, entrou na casa de um moço, ela achou que estava entrando no seu apartamento, mas ela estava no andar errado e entrou no apartamento de outra pessoa. Quando ela olhou lá, tinha um moço negro, e ela atirou nele e o matou, para depois descobrir que ela estava no apartamento errado. Irmãos, imagine a ira da família desse moço. Moço trabalhador, moço educado. O moço estava levando a vida dele. Foi assim uma história que abalou os Estados Unidos. Dias atrás, o irmão César Prelaz mandou esse vídeo. E olha que coisa linda. Perdoar é uma decisão do livre arbítrio. Perdoar é uma escolha. As pessoas estavam lá na família do moço, no dia que essa policial foi julgada, e ela foi condenada. Com certeza queria estrangulá-la, mas veja o que fez o irmão do moço. Pode ajustar aqui para mim, por favor, pastor César? A câmera. But I love you just like anyone else. I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes.
Este é o caminho de Jesus Cristo. Caminho do perdão. Sua cabeça, feche seus olhos. Você pode escolher. Escolher continuar mantendo a dívida ou perdoar. Continuar com a dívida ou pedir perdão. Senhor, Tu conheces cada coração aqui nesta noite. Tu sabes aqueles que estão, Senhor, guardando ressentimento em seu coração. Quantos daqui estão persistindo no caminho da amargura e do ressentimento? Senhor, nós vimos aqui, neste vídeo, uma prova viva de alguém que obedeceu o que Tu nos ensinaste, Jesus. O que nos mandaste fazer, que é perdoar. Alguém que perdoou uma pessoa que matou o seu próprio irmão. Alguém que tomou a decisão de obedecer. Que usou o seu livre-arbítrio e tomou a escolha, fez a decisão de perdoar. Que cada pessoa aqui desta noite seja movida pelo Espírito Santo, Pai. Se tem alguma mágoa, algum ressentimento, alguma amargura contra alguém, liberar o perdão, Senhor. Talvez alguém aqui que tenha uma amargura de anos, décadas, contra seu pai, sua mãe, irmãos, alguém da família, amigos, pessoas em quem confiavam, irmãos da igreja. Senhor, que cada um nesta noite possa reconhecer, convencido pelo Espírito Santo, que não depende das nossas emoções, que não depende do nosso intelecto, não depende da nossa vontade. E também, Senhor, não depende da emoção dos sentimentos, mas que nesta noite, Senhor, nós possamos reconhecer que o perdão é um ato de livre-arbítrio. Eu escolho perdoar. Eu escolho liberar o perdão. Ou se eu pequei, eu escolho procurar a pessoa e pedir perdão. E a Tua palavra diz que quando nós perdoamos e quando pedimos perdão, a dívida deixa de existir. Ela é quitada. Ela é coberta pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz, e nós já não temos mais culpa diante de Ti. Estamos perdoados. Nosso pecado está apagado para sempre. Move-nos pelo Teu Espírito Santo a obedecer a Tua palavra. Que nenhuma pessoa aqui, Pai, possa continuar vivendo num círculo vicioso de mágoa, ressentimento, amargura, que por sua vez vão levar ações inadequadas, com resultados ruins e mais mágoa ainda. Se há alguém aqui magoado com Deus também, Senhor, colocando a culpa em Ti, porque nada tem dado certo, a pessoa está se sentindo rejeitada pelo Senhor, que ela possa compreender a verdade. Que não é isso, que o Senhor a ama, mas que ela é prisioneira das suas próprias decisões, e que ela possa ser libertada nesta noite. Que cada um aqui compreenda que quando perdoamos, nós libertamos um prisioneiro, e o prisioneiro somos nós mesmos. Quando eu perdoo, eu liberto um prisioneiro, e o prisioneiro sou eu. Aleluia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer a Tua palavra e crer na Tua justiça, na Tua capacidade de nos perdoar e de tratar com o outro do Teu tempo e do Teu jeito. Ajuda-nos a liberar perdão, Senhor, para aqueles que nos ofenderam. Como nos ensinou o Senhor Jesus, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se não perdoarmos as dívidas, as ofensas uns aos outros, tampouco o nosso Pai Celestial nos perdoará as nossas. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Coloca esta palavra em prática. Viva esta palavra. Saia daqui, movido pelo Espírito Santo, que já falou ao seu coração nesta noite, com a decisão, com a escolha de perdoar aqueles que têm dívida para com você, aqueles que te ofenderam. Amém?